Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui da prova do Enem 2024 e como a gente estava falando ontem, durante as nossas resoluções, das 6 primeiras que a gente fez, é uma questão, ali, as questões, né, eram muito teóricas, a gente teve poucas questões que envolviam matemática e não foi diferente nessa, você falava um pouquinho sobre centro de massa e ela vai perguntar para você onde a gente vai ter que colocar um material para que, uma peça de chumbo, para que fique equilibrado com o sistema. Então a ideia aqui é que a gente vai resolver exercício, espero que você entenda o que a gente vai dizer e que consiga resolver esse exercício com qualidade. Bora lá então? Ó, então falando o seguinte, nos automóveis é importante garantir que o centro de massa de cada conjunto, roda, pneu, coincida com o seu centro geométrico. Tá bom, o centro geométrico então dele, que está aqui nesse ponto aqui, se a gente pensar na ideia do pneu junto com a roda, o centro geométrico dele vai estar nesse pontinho aqui, ó, nesse ponto no centro aqui, tanto da roda quanto do pneu. Esse processo é realizado em uma máquina de balanceamento, na qual um conjunto de roda e pneu é colocado para girar com velocidade de valor constante. Com base nas oscilações medidas, a máquina indica a posição de centro de massa do conjunto, e pequenas peças de chumbo são fixadas em lugar específico da roda até que as vibrações diminuam. Durante o treinamento de sua equipe, a fim de corrigir a posição do centro de massa indicada pela máquina, um mecânico apresenta o esquema a seguir com 5 possíveis pontos da roda para posicionar uma peça de chumbo. Então ele vai colocar ou aqui, o 2, o 3 ou o 4, o 1 e 5. Qual desses pontos deve fixar a peça de chumbo para corrigir a posição do centro de massa? Então veja que ele te deu uma boa resumida da situação que acontece, em que se de repente você vai fazer um balanceamento da roda e do pneu dos seus carros, do carro dos seus pais, ou até mesmo o seu carro, normalmente a gente coloca em algumas regiões umas pecinhas de chumbo para poder equilibrar. Não é à toa ser chumbo, né? Para que eu possa ser uma coisa bem pesada e não precisa ser tão volumosa nesse sistema. Aqui, para que haja um equilíbrio, a gente tem que fazer com que essa região aqui tem que estar na mesma direção em relação ao centro. Então, por exemplo, se eu colocar a posição a peça no ponto 1, essa roda ela vai tender a fazer, além do centro de massa já estar para cá, se eu colocar uma coisa nesse ponto, ela vai ficar muito mais voltada para esse quadrante, tanto na 1 quanto na 5. Aqui na região no ponto 4, eu fico tanto mais equilibrado mais para o lado direito aqui da roda, nesse momento que ele está, lógico que a roda está girando, mas ela ficaria tendenciando mais para cá. E aqui um 2 do mesmo jeito. Então é muito esperado que por uma lógica, assim, sem grandes raciocínios, né, é de que seja no ponto 3 para que haja um equilíbrio entre o centro de massa e esse ponto 3 e a gente consiga coincidir o centro de gravidade aqui do centro de massa junto com o centro geométrico da roda. Então, o equilíbrio entre essa peça de chumbo colocada aqui e o centro de massa vai coincidir para que esse centro geométrico seja coincidente com o centro de massa. Então, questão aqui acho que relativamente simples, né? Que uma lógica e isso é esperado numa prova do Enem, que ele consiga fazer uma lógica, e aí você chega na alternativa